Olá, queridos amigos! Nesse vídeo eu trago uma pessoa muito especial, grande Bodhisattva da Terra, que pratica os ensinos do Buda Nichiren Daishonin há 30 anos, veterano, e eu gostaria de apresentá-lo para vocês. O nome dele é Sr. Lorde Cícero. Ele praticou 17 anos da Soka Gakkai e 13 anos está praticando há 13 anos na Nichiren Shoshu. Ele vai confirmar e explanar também sobre o Gosho, abertura dos olhos de imagens, que está diretamente relacionado ao objeto de devoção, o Gohonzon, aquele que entra na residência das pessoas, na sua residência. Vamos conhecer o Sr. Lorde Cícero. Saudações a todos, amigos da Lemisca, companheiros budistas praticantes e também pessoas interessadas no ensino magnífico do Buda, Nichiren Daishonin, o ensinamento do budismo. Então, hoje eu gostaria de falar um breve comentário sobre uma escritura do Buda, dita Gosho, são as escrituras do Buda, as cartas que ele enviava para os discípulos, e falar sobre essa escritura é algo assim muito importante, tem muita importância, sobretudo porque trata-se do seguinte tema: abrindo os olhos de imagens de madeira ou pintada. Então, nessa escritura, Nichiren Daishonin está falando sobre a cerimônia de abertura dos olhos, que é realizada tanto para imagens de madeira, para objetos de madeira, para a gente também pode compreender por dedução que os objetos de madeira ou imagens feitas do Buda, na ocasião, também de igual maneira o Gohonzon que nós oramos, é também um objeto de madeira, até certa forma, porque o material que constitui o Gohonzon, onde ele é escrito, o pergaminho, ele vem da madeira. Então, obviamente, a natureza desse material é do reino vegetal. São seres, como animais, homens, animais e vegetais, são todos seres, cada um de uma determinada espécie, um determinado reino de vida, E, obviamente, que cada um tem suas características próprias, Então, as imagens de madeira, elas são diferentes dos seres humanos, que possuem uma parte física e uma parte espiritual. Então, é preciso observar sobre a questão da parte espiritual, que está inexistente nesses seres, pois, uma vez que elas são adotadas como imagens de adoração ou de devoção, como estátuas ou pinturas, ou até mesmo objetos de adoração, inscritos na forma de Gohonzon, elas precisam passar pela cerimônia de abertura dos olhos, que significa que essas imagens ficarão dotadas dos atributos espirituais. E, uma vez que esses atributos espirituais que forem concedidos a elas sejam todos oriundos do Sutra de Lotus, ou da prática correta, verdadeira, então elas não possibilitarão de nenhuma maneira a aproximação ou possessão de entidades demoníacas sobre essas imagens. Ao contrário, se não houver a cerimônia de abertura dos olhos, tais imagens podem ser possuídas e infestadas de demônios, onde a pessoa, ao estar se devotando ou fazendo as suas devoções, a sua oração, ela está pensando que está orando para uma imagem do Buda, mas na realidade ela está, infelizmente, orando para um demônio que está ali empossado daquela imagem. Então, sobre essa ótica,
é de extrema importância que se realize a cerimônia de abertura dos olhos, né? Que é uma cerimônia específica dentro da Nichiren Shoshu. Ela é uma cerimônia atribuída única e exclusivamente ao soberano da lei, ao reverendíssimo soberano da lei, ou sumo sacerdote. Por que isso? Porque os sumos sacerdotes são todos da linhagem sucessória do Buda, né? Ou seja, Nichiren Daishonin, Nico Shonin, Nichimoku Shonin, e daí em diante até o sumo sacerdote atual. Então, somente tais sumos sacerdotes que estão todos credenciados, é como se fosse o próprio Buda Nichiren Daishonin. Todos eles estão credenciados a dar seguimento a essas cerimônias de abertura dos olhos e consequentemente, fazer o fechamento desse Gohonzon que será distribuído para os adeptos, né? Ou o isolamento, né, por assim dizer, a fazer com que esses Gohonzos ganhem vida própria, né? E não sejam apenas um objeto inerte de madeira, de um papiro ou de um pergaminho, né? Sem atributos espirituais. Porque, sob essa ótica, eles correm o risco de serem invadidos por demônios e serem empossados, né, por demônios. E a pessoa está com um objeto de azar, ao invés de estar achando que está com um objeto de extrema boa sorte. No caso dos Gohonzons que forem copiados graficamente ou reproduzidos graficamente ou de outras formas, meramente copiando exatamente tudo que está ali dentro escrito, não significa que esse Gohonzon terá vida própria, muito menos que terá a mesma eficiência, a mesma eficácia de um original que passou pela cerimônia de abertura dos olhos. Essa é a questão que está sendo colocada aqui através dessa escritura do Buda e que a gente vai estender mais conhecimento sobre isso para poder compreender e fechar absolutamente o raciocínio em cima disso. Abrindo os olhos para imagens de madeira ou pintadas. Então, Nichiren Daishonin inicia essa escritura dizendo o seguinte: o Buda possui 32 características. Todas elas representam o aspecto físico. 31 delas, desde a mais inferior, as marcas da roda de 1000 raios da sola de cada pé, que seria uma característica atribuída, né? Até o topo não visível da sua cabeça, seria outra característica notável de um Buda, pertencem à categoria das existências físicas, visíveis e não coextensivas, e não abrangentes, né? Portanto, podem ser retratadas em forma tangível, tais como pinturas ou estátuas. A última característica, que seria a voz pura e de longo alcance, pertence à categoria das existências físicas invisíveis e coextensivas e abrangentes. Portanto, não pode ser representada numa pintura ou imagem de madeira. Lógico, né? A imagem de madeira não poderia falar, né? Somente a voz do Buda. Então, desde o falecimento do Buda, têm sido feitas 2 espécies de imagens suas, de madeira ou pintadas. Elas possuem 31 características, mas falta-lhes a voz pura e de longo alcance. Portanto, não se igualam ao Buda. Elas estão também desprovidas do aspecto espiritual. Então, o Buda em pessoa está para uma imagem de madeira ou pintada, assim como o céu está para a terra, ou as nuvens para o lodo. Então, por que numa escritura chinesa, Nihangyo Gobun, né, que é uma escritura que uma versão do Sutra do Nirvana, né, afirma que tanto o Buda vivo como uma imagem de madeira ou pintada feita dele após o seu falecimento
confere iguais benefícios. Nessa escritura diz isso, né? Na verdade, o Sutra da Yoraku, que é um outro sutra, declara positivamente que uma imagem de madeira ou pintada é inferior ao Buda em pessoa. Então, ela torna-se inferior, obviamente, porque não tem a reprodução da voz pura e de longo alcance. Né? Muito bem. Aí, Nichiren Daishonin está citando vários exemplos de vários sutras, né? E de várias cerimônias feitas por outras seitas, né? Outras seitas que não o budismo. Por exemplo, quando um sutra Agun é colocado diante de uma imagem de madeira ou pintada, ela torna-se igual a um homem da erudição, um erudito. Né? Quando um dos ensinos prajna comuns, que eram pregados em muitas cerimônias durante os períodos Rodô e Hanya, é colocado diante dela a imagem, torna-se igual a um homem de absorção. Então aqui ele está dando vários exemplos que algumas cerimônias podem conferir um estado um pouco mais elevado para cada uma dessas imagens que passa pelo cerimonial que essas religiões recomendam fazer, né? Faziam na época. Quando o Sutra de Lótus é colocado diante de uma imagem possuidora de 31 características, a imagem jamais deixa de tornar-se Buda do ensino puro e perfeito. É por essa razão que o Sutra Fugen, referindo-se ao Buda do Sutra de Lótus, explica: os 3 atributos iluminados da vida do Buda surgem do Hodo. Nessa frase, Hodo, não indica os sutras do período Rodô, mas o Sutra de Lótus. O Sutra Fugen afirma também: esse Sutra Mahayana são os olhos de todos os Budas, porque através dos seus ensinos eles adquirem as 5 espécies de visão. As palavras escritas do Sutra de Lótus expressam em forma visível e não coextensiva a voz pura e de longo alcance do Buda, que em si é invisível e coextensiva, ou seja, abrangente. Né? Portanto, elas possuem os 2 aspectos físicos da cor e da forma. A voz pura e de longo alcance do Buda, que uma vez desapareceu, ressurge na forma visível de palavras escritas para beneficiar as pessoas. Então, continuando um pouco mais abaixo aqui, por essa razão, Tiantai afirma em seu comentário: quando o Buda expõe a lei, somente após repetidas solicitações dos seus ouvintes, ele expõe o núcleo do seu ensino. O núcleo do seu ensino é a mente do Buda. E a mente do Buda é a própria sabedoria do Buda. A sabedoria do Buda é extremamente profunda. Assim, o Buda recusa por 3 vezes continuar sua pregação e seus ouvintes imploram por 4 vezes que ele continue a pregar. Isso é o que consta no Sutra de Lótus, tá, pessoal? A pregação do Sutra de Lótus foi acompanhada de tais dificuldades. Comparada com o Sutra de Lótus, a pregação dos outros sutras foi um ato simples. Né? Nesse comentário, Tiantai usa o termo mente do Buda para indicar que o sutra, uma entidade física em si, incorpora na realidade o aspecto espiritual do Buda. Então, o simples fato, né, da aproximação do Sutra de Lótus a uma imagem do Buda, né, e obviamente com a recitação e o cerimonial adequado que é postado de acordo com essa imagem, ela vai ser dotada, né, da voz pura e de longo alcance, ou seja, a imagem passará a ter as 32 características do Buda. Como o Sutra de Lótus manifesta o aspecto espiritual do Buda, quando uma pessoa incorpora esse aspecto espiritual numa imagem de madeira ou pintada, dotada de 31 características, a imagem em sua totalidade torna-se um Buda vivo. Isso é o que se entende como iluminação das plantas. Então, é esse aspecto aí, né, importantíssimo, que nós estamos
discutindo aqui, né? A questão única que pode conferir atributos espirituais às imagens de madeira ou os objetos de adoração também, né? É através do Sutra de Lótus e do cerimonial correto que tem que ser feito, que é a cerimônia de abertura dos olhos. Aí aqui, numa análise final, quando a cerimônia de abertura dos olhos para uma imagem de madeira ou pintada recentemente feita for conduzida por um sacerdote da Shingon, ou seja, por um sacerdote de outras seitas que não o budismo de Nichiren Daishonin, a imagem torna-se não um Buda verdadeiro, mas provisório. Na realidade, não se torna nem mesmo um Buda provisório. Mesmo que possa lembrar um Buda em sua aparência, na realidade ela continua sendo a mesma planta insensível da qual se originou. Além disso, ela nem mesmo permanece sendo uma planta insensível, torna-se um demônio ou espírito maligno. E isso acontece porque a doutrina errônea dos sacerdotes da seita Shingon, expressa na forma de mudras e mantras, torna-se a mente da imagem de madeira ou pintada. Isso é, como aqueles momentos em que a mente de uma pessoa faz com que ela altere e se transforme numa rocha, como aconteceu com Uluka ou Kapila, que são histórias contadas que eles seriam de outra seita, né, do brahmanismo, e que eles temiam a morte e tentaram se livrar da morte e se tornaram pedras, viraram pedras. Né? A menos que alguém tenha captado a essência do Sutra de Lótus, isso que ele quer dizer é o seguinte com isso: você pegar um sacerdote da Shingon, um sacerdote de outra seita, de outra seita diferente do budismo de Nichiren Daishonin, ele não vai captar a essência do Sutra de Lótus. Ele vai utilizar as orações da religião dele, da seita dele, e aí ele vai causar um efeito contrário, né? Ao invés dele proteger aquela imagem e fechar a imagem com a cerimônia de abertura dos olhos, ele vai propiciar que demônios penetrem naquela imagem. Então, uma imagem de madeira, a menos que alguém tenha captado a essência do Sutra de Lótus, né, que é o que eu expliquei agora, conduza a cerimônia de abertura dos olhos de uma imagem de madeira ou pintada, será como se uma casa sem dono fosse ocupada por um ladrão, ou se uma pessoa morresse e um demônio entrasse em seu corpo. É uma casa sem dono, que estaria ali pronta, né? A imagem de madeira seria essa casa, e o ladrão seria esse demônio, que vai ocupar aquele espaço ali daquela imagem, né? Aquele receptáculo, para que ele possa interagir com a pessoa que acredita que está orando para uma imagem sagrada. Né? Ou se uma pessoa morresse e um demônio entrasse no seu corpo. Quando no Japão de hoje são realizadas cerimônias de abertura dos olhos de imagem do Buda, segundo rituais da seita Shingon, os demônios as ocupam e despojam as pessoas de suas vidas, pois o demônio é também conhecido como ladrão de vida. Além disso, demônios entram nessas imagens e despojam as pessoas dos benefícios, que é o outro nome chamado ladrão de benefícios. Como as pessoas adoram demônios, eles levarão o país à ruína em suas existências presentes, e porque elas veneram o demônio, cairão no inferno dos incessantes sofrimentos na próxima existência. Então, a pessoa, na realidade, adorar uma imagem, um objeto, né, ou um mandala, né, que não passou pela cerimônia de abertura dos olhos, ela pode se deparar com dois tipos de demônio, ou o ladrão de benefícios ou o ladrão de vida, né,
Porque se for o caso do ladrão de vida, a pessoa vai morrer, né? Ele vai roubar a vida da pessoa. Se for o ladrão de benefícios, ele apenas enxuga todos, absorve a energia vital da pessoa, enxuga os benefícios todos e não propicia que a pessoa consiga evidenciar os benefícios provenientes das orações dela. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui nos comentários, estende um pouco mais, mas para que o vídeo não se torne cansativo, não fique muito longo. Agradeço a todos assim, pela atenção, pela participação nesses comentários, né? E pessoal, até breve, até a próxima.